Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. Era uma noite fria e chuvosa, e a estrada estava vazia sob o brilho dos faróis dos poucos carros que passavam. James, um jovem estudante de 21 anos, estava exausto após um longo dia de estudos na universidade. A última aula havia se estendido além do esperado, e ele se deparou com o triste destino de perder o último ônibus que o levaria para casa. Desesperado, James decidiu caminhar até a estrada principal, na esperança de que algum táxi ou transporte o ajudasse a voltar para casa. A chuva caía sem parar, e estava muito frio naquela noite, criando uma sensação inquietante. Suas roupas estavam encharcadas, e o desespero tomava conta dele, enquanto esperava que algum transporte passasse para que ele pudesse ir embora. A estrada principal, geralmente movimentada, estava quase deserta naquela noite. James sentia um frio que não vinha apenas do tempo. A sensação de estar sozinho em um lugar tão familiar, mas ao mesmo tempo tão ameaçador, o fazia sentir-se vigiado. Seus passos soavam na rua vazia, enquanto ele tentava ignorar o medo crescente de estar sozinho naquele lugar. De repente, uma luz fraca surgiu no horizonte. Um carro estava se aproximando devagar, suas luzes se destacando na escuridão. James acenou desesperadamente, e o veículo parou ao seu lado. A janela do motorista foi abaixada lentamente, revelando um homem de meia-idade com um olhar esquisito e um sorriso sarcástico. Foi então que ele perguntou: "Precisa de ajuda?" O motorista falou com uma voz grave e áspera. James hesitou por um momento, mas a ideia de ficar na chuva ou tentar continuar a pé parecia insustentável, ainda mais sozinho. "Eu perdi meu ônibus e preciso voltar para casa", James respondeu, tentando manter a voz firme. O motorista fez um gesto para que ele entrasse. James hesitou mais uma vez, mas a ideia de um abrigo do frio e da chuva foi convincente. Ele entrou no carro e sentou-se no banco de trás, que parecia mais um banco de veludo surrado, e o veículo recomeçou a viagem. A viagem inicialmente parecia normal, mas James logo percebeu que algo estava errado. O carro não seguia pela rota usual. Em vez disso, estava adentrando em uma estrada secundária que se afastava cada vez mais das áreas conhecidas. A cada curva, a paisagem se tornava mais estranha e incomum. "Senhor, acho que estamos indo na direção errada", James disse, tentando alertar o motorista. O motorista apenas deu uma resposta inaudível, e James notou que o sorriso no rosto do homem havia desaparecido. O carro continuava a avançar e o clima começava a ficar tenso. James tentou olhar pela janela, mas a chuva e o vidro embaçado tornavam impossível ver o que havia fora do carro. De repente, o carro freou rapidamente e o motor morreu. O silêncio que se seguiu tomou conta do ambiente. James olhou para o motorista, que agora o encarava com um olhar muito estranho. "Por que paramos?" James perguntou, sua voz agora embargada. O motorista não respondeu. Em vez disso, ele começou a rir de forma baixa e sinistra. A risada foi crescendo até se tornar um riso maníaco. James sentiu um calafrio percorrer todo o seu corpo. O carro estava imobilizado no meio da estrada, cercado pela noite que parecia se fechar sobre eles. Com um impulso de adrenalina, James tentou abrir a porta, mas ela estava trancada. Ele bateu na janela, gritando por ajuda, mas a chuva e a distância faziam seu grito ser engolido pela noite. O riso do motorista agora se misturava com uma série de palavras incoerentes. Foi então que James percebeu o que estava em jogo. Ele viu que o motorista estava segurando um objeto brilhante em suas mãos. Uma faca. O coração de James disparou enquanto ele tentava pensar em uma maneira de escapar. Num ato de desespero, ele empurrou o banco para a frente, forçando a porta a se abrir com um movimento violento. Ele correu pela estrada, não se importando mais com a chuva ou o frio. O carro acelerou atrás dele, mas James conseguiu se esconder em uma área densa de arbustos que havia naquele lugar.
A busca pelo jovem durou apenas alguns minutos, mas para James, aqueles minutos pareceram horas. Ele permaneceu escondido, tremendo de medo, até que o som do carro se afastou e o silêncio retornou. Finalmente, ele conseguiu encontrar um abrigo em uma pequena casa abandonada. Enquanto se aquecia e tentava se recompor, James sabia que nunca mais olharia para uma carona da mesma maneira. A partir daquele dia, ele sempre tomava um ônibus, caminhava ou buscava qualquer outro meio de transporte que não fosse uma carona oferecida por um estranho. O medo do desconhecido o acompanharia sempre, um lembrete constante de que uma carona pode oferecer muitos perigos e colocar a vida em risco. Era uma noite sem estrelas. A escuridão parecia se arrastar pelo horizonte, envolvendo a cidade em uma total ausência de luz. Eu estava em casa, sentindo-me inquieto e incapaz de dormir. Um sentimento inexplicável me atraía para fora, para o meio da noite. Decidi caminhar pelo bairro sem rumo definido, como se algo me chamasse para fora. O vento soprava com força e as árvores balançavam de maneira que parecia que iam se partir com a força do vento, criando um barulho semelhante a um assobio. Enquanto caminhava pelas ruas, avistei uma fogueira no meio de um pequeno bosque, um lugar onde nunca havia estado antes. A sensação de que algo importante estava prestes a acontecer, algo que me chamava a atenção, se intensificava a cada passo que eu dava. Ao entrar na clareira, encontrei um ser estranho e aterrorizante. Era um ser completamente escura, envolta em uma energia negativa e perturbadora, com asas imensas que se estendiam para o céu como tentáculos de escuridão. O ser parecia não ter forma definida e suas asas, cobertas de penas negras como a noite, moviam-se lentamente, criando um ambiente carregado de uma energia ruim. Fiquei paralisado, observando aquele ser imenso e ameaçador. Seus olhos, se é que se podiam chamar assim, eram de pura maldade, carregados de dor e sofrimento. Então, uma voz ecoou em minha mente, suave e penetrante, como uma voz vindo das profundezas das trevas. Você buscou respostas, a voz disse, e agora encontrará o que procura. As palavras eram enigmáticas, e eu sentia um terror tão profundo que meu corpo ficou completamente paralisado. O ser se aproximou, suas asas enormes balançando lentamente e criando um som profundo e agudo. A sombra envolveu a clareira, e a sensação de estar diante de algo extremamente poderoso e assustador tomou conta de mim completamente. Eu conheço cada segredo seu, continuou a voz. Os segredos que você esconde até de si mesmo. Então, visões começaram a se formar ao meu redor. Vi cenas de minha vida que nunca tinha lembrado claramente, mas que pareciam mais reais do que qualquer memória. Vi momentos de dor e alegria, escolhas que haviam moldado minha vida de maneiras que eu nunca tinha compreendido completamente. Vi uma lembrança de um encontro perdido, uma chance que não aproveitei, e como isso afetou o caminho que minha vida tomou. Vi também eventos que haviam sido premonitórios, sinais que ignorei e que, se tivesse prestado atenção, poderiam ter mudado o meu destino. A sensação era de uma verdade nua e crua, revelando como cada pequena decisão e cada momento de minha vida tinha se entrelaçado para formar o destino que eu vivia agora. O ser, então, começou a revelar algo ainda mais profundo. Contou-me coisas que envolviam meu futuro, eventos que estavam prestes a acontecer e que moldariam minha vida de maneiras que eu não podia prever. Era como se o ser tivesse uma visão completa do meu destino, uma visão que revelava a verdade sobre meus medos, esperanças e os desafios que ainda viriam. A experiência foi ao mesmo tempo aterrorizante e esclarecedora. Senti uma onda de compreensão, mas também uma pressão esmagadora diante da responsabilidade que vinha com esse conhecimento. O ser me ofereceu um último aviso. Você conhece agora o segredo mais oculto da sua vida. O que fará com esse conhecimento é o seu destino. Com essas palavras, o ser começou a desaparecer, suas asas se fechando, como se estivesse se desintegrando no vazio. A clareira voltou ao normal, e eu fiquei ali sozinho,
com a mente tumultuada pelas revelações que eu tinha acabado de receber. Voltei para casa, mas minha perspectiva sobre a vida mudou completamente para sempre. A visão daquele ser e os segredos que me foram revelados permanecem comigo, lembrando-me constantemente daquela noite. Sigo minha vida lembrando que somos apenas passageiros e nada temos desta vida. Era uma noite calma. A cidade estava imersa em um silêncio que só a quietude da madrugada pode trazer. Eu, Noah, um jovem de 20 e poucos anos, estava em casa, preparando-me para uma noite tranquila de descanso. Minha avó havia falecido recentemente e a perda ainda estava recente em minha mente. A dor da ausência dela parecia ser um enorme buraco em minha alma constante, mas eu tentava a seguir em frente, aceitando que a vida precisava continuar. Naquela noite, algo estava diferente. Eu acordei de repente, assustado, e uma estranha sensação de angústia tomava conta de mim. O relógio marcava 3 da manhã, e a noite ao meu redor parecia mais gelada. O ar estava congelante, e eu podia ver minha respiração se condensando no ar. Decidi me levantar para verificar se havia algo fora do normal. Quando saí do quarto, fui atraído por um som baixo e inconfundível, como uma voz vindo da sala de estar. Com o coração batendo forte, segui o som até a sala, onde a luz fraca da lâmpada de mesa iluminava uma cena que parecia tirada de um pesadelo. Meu avô, que havia falecido há 5 anos, estava ali, em carne e osso, mas com um brilho intenso ao seu redor. Seus olhos eram os mesmos de sempre, mas havia um enorme brilho neles que eu nunca tinha visto antes. Noah, ele começou. Sua voz era suave, mas carregada de uma urgência que não podia ser ignorada. Eu não tenho muito tempo. Preciso te alertar sobre algo importante. A visão de meu avô, que sempre fora uma presença calorosa e amorosa em minha vida, agora estava cheia de preocupação, mistério e tensão. Ele parecia tão real quanto eu, mas o ambiente ao seu redor parecia estar, como se a realidade estivesse se desfazendo lentamente. Eu não sei explicar tudo isso. Você está em perigo, ele continuou, com um tom grave que fez meus pelos do corpo arrepiar totalmente. Eu vi um acidente que vai acontecer. É algo que pode mudar sua vida para sempre. Você precisa estar atento. O coração começou a bater forte em meu peito e uma sensação de tamanha estranheza tomou conta de mim. O que você quer dizer? Como eu posso evitar isso? Perguntei, tentando entender o que estava acontecendo. Meu avô fez um gesto com a mão, indicando um canto da sala onde havia uma caixa antiga. Dentro daquela caixa estão informações que podem ajudar você. Mas não é apenas sobre o acidente, é sobre sua vida e o que você precisa saber para proteger a si mesmo e aos que ama. Segui sua indicação e abri a caixa. Dentro, encontrei uma série de papéis e objetos antigos. Entre eles, havia uma carta amassada com a caligrafia de meu avô. Ele tinha escrito sobre momentos significativos da minha vida, incluindo detalhes sobre o acidente que ele mencionara. A carta falava sobre um evento específico, um acidente de carro que ocorreria em uma estrada pouco movimentada, e como ele era inevitável se eu não tomasse cuidado com um determinado veículo e sua aparência. O avô continuou a me instruir, e suas palavras estavam por toda parte, e de uma mistura de amor e ansiedade. Você deve tomar um desvio de rotina, um caminho que normalmente não pegaria. Siga seus instintos e não ignore os sinais que virão. Enquanto ele falava, a sala parecia que ia se desfazer ao nosso redor. O tempo estava se esgotando e eu podia ver a forma de meu avô começando a se desfazer em uma nuvem de luz tênue. Com um último olhar cheio de preocupação, ele falou para mim: "Não deixe que a noite caia sobre você sem cumprir este aviso." Então ele desapareceu e a sala voltou ao normal. Eu estava sozinho, a caixa aberta ao meu lado e a carta nas minhas mãos. A intensidade do encontro me deixou muito inquieto, mas eu sabia que precisava agir. No dia seguinte, segui as instruções de meu avô. Tomei o desvio inesperado e durante a viagem
Um carro com uma aparência peculiar tentou me ultrapassar de forma agressiva. Fiquei alerta e evitei uma colisão potencial que poderia ter sido fatal. O acidente descrito na carta não aconteceu e eu sobrevivi a uma situação que poderia ter sido desastrosa. A experiência me deixou com uma sensação mista de alívio e gratidão. Eu nunca soube como meu avô soubera exatamente do perigo, mas a sensação de ter recebido um aviso direto do além foi ao mesmo tempo confortante e inquietante. A mensagem dele me lembrou da fragilidade da vida e da importância de estar atento aos sinais e aos avisos que a vida nos dá. Era uma noite comum de inverno, e a cidade estava coberta por uma fina camada de neve que fazia o mundo parecer mais tranquilo e silencioso. Eu estava em casa, tentando relaxar depois de um dia cansativo no trabalho. A noite estava calma, e eu estava ansioso para uma boa noite de sono. Nunca imaginei que aquela noite se tornaria a mais aterrorizante da minha vida. Antes de me deitar, fiz uma última verificação pela casa, garantindo que todas as portas estavam trancadas e as luzes apagadas. A sensação de segurança que essa rotina me proporcionava era reconfortante. No entanto, naquela noite, algo parecia fora do lugar. Havia uma tensão no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer, algo que eu não conseguia identificar. Deitei-me na cama, mas o sono não vinha. Eu estava rolando para lá e para cá, tentando encontrar uma posição confortável, quando de repente ouvi um som vindo do canto do meu quarto. Era um barulho baixo e quase imperceptível, mas suficiente para me deixar em alerta. Levantei-me, tentando identificar a origem do som, mas não encontrei nada fora do normal. Decidi ignorar e voltei para a cama, tentando afastar a sensação desconfortável que sentia. Foi então que eu vi um ser de 2 metros de altura, com pés que tinham a forma de patas de bode, escuro e contorcido, começou a se formar no canto do meu quarto, perto do armário. No início, pensei que era apenas um truque da luz, mas aquele ser se tornou mais denso e definido, tomando a forma de uma figura que misturava elementos humanos e animais, assemelhando-se a um bode. O medo começou a tomar conta de mim, e eu senti um terror profundo percorrendo minha alma. A figura se materializou lentamente, e o que eu vi fez meu corpo quase parar. Era o diabo em pessoa, com chifres curvados, olhos vermelhos brilhantes e uma crueldade sem igual. A presença era tão opressiva que parecia que o ar ao meu redor estava se tornando mais pesado e carregado. Eu estava paralisado, incapaz de me mover ou gritar. "Você está atrasado." A voz do diabo ressoou em meu quarto, profunda e ecoante. Eu vim buscar o que é meu. A sala parecia estar se tornando cada vez mais maligna, e eu podia sentir o peso da presença do diabo pressionando contra mim. O medo e a desesperança começaram a se misturar em uma sensação quase insuportável. Eu tentei falar, mas minha voz estava presa na garganta. O diabo avançou lentamente em minha direção, seu olhar fixo em mim, como se estivesse estudando cada reação minha. "Você fez um pacto", continuou o diabo, sua voz carregada de uma maldade inquietante. "E agora chegou a hora de cumprir o acordo." Eu comecei a lembrar de um tempo atrás, de uma noite em que, desesperado por mudanças na minha vida, fiz uma promessa imprudente. Eu havia encontrado um antigo livro e, em um momento de fraqueza, fiz um acordo com uma entidade desconhecida. Eu havia prometido minha alma em troca de sucesso e felicidade. Naquela época, parecia uma solução simples, uma forma de escapar da miséria. Eu não sabia que era real. Eu consegui falar, lutando contra o pânico crescente. Eu pensei que era apenas um jogo. O diabo riu, um som que parecia atravessar a própria realidade. "Nada é um jogo quando se trata de almas", ele disse. "Você sabia o que estava fazendo, mesmo que não quisesse admitir." Com um movimento de sua mão, o diabo fez com que o ambiente ao redor mudasse. Eu vi visões de minha vida passada e momentos de escolhas ruins, erros que me levaram até aquele ponto. Era como se ele estivesse mostrando um filme de minha vida, mas com um toque distorcido e sombrio. "Há um jeito de evitar isso", o diabo disse, com um tom que sugeria uma crueldade ainda maior.
Você pode tentar se redimir, mas o tempo está acabando. Sua alma está prestes a ser minha. O desespero me consumiu completamente. Eu sabia que para ter alguma chance, precisava agir rapidamente. Em um impulso desesperado, comecei a buscar dentro de mim a coragem e a força que eu nunca soubera que tinha. Lembrei-me de todas as boas ações e momentos de bondade que havia feito. As vezes em que ajudei os outros, os momentos em que tentei fazer o bem. Se há alguma chance de redenção, eu implorei. Se há uma maneira de mudar isso, eu estou disposto a tentar. A expressão do diabo mudou para algo que eu não conseguia descrever exatamente, mas parecia quase curiosa. A redenção não é fácil, ele disse, com um tom que parecia refletir um desafio. Se você realmente deseja salvar sua alma, terá que provar sua sinceridade e mudar seu caminho. Com um último olhar ameaçador, o diabo se afastou, sua presença começando a desaparecer. A aura maligna ao seu redor foi se dissipando lentamente e a luz do quarto voltou ao normal. Eu estava sozinho, a sensação de terror ainda ecoando em meu peito. No dia seguinte, a lembrança da noite ficou comigo, uma lição terrível sobre o preço dos pactos e a importância de buscar a verdade e a redenção.